vocês. A gente só vai esperar um minutinho só para as pessoas entrarem. Se tiverem grupo, avise que a gente já está online. E a gente vai iniciar hoje, acho que hoje é o encerramento do ponto 4. Encerramento do ponto 4, não é isso? Então, meu bom dia a vocês. Espero que todos estejam bem, né? Eu só conferi o que a gente... Onde é que a gente tinha parado, se era isso mesmo, mas pelo que eu me lembro era que a gente tem muitas turmas e acaba esquecendo. Sim, pessoal. Bom dia, Catarine. Bom dia. Sim, pessoal. Semana que vem não tem minha aula síncrona, né? Vai ser só a entrega das atividades, para quem ainda não entregou. E no caso, semana que vem, dia 26, vocês teriam que entregar os estudos dirigidos e exercícios de fixação dos pontos 3 e 4. 3 e 4 ficaria para a semana que vem, né? Deixa eu dar só uma confirmada aqui no cronograma para ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai encerrar o ponto 4, confirmo. Semana que vem a gente vai ter a semana dos estudos individualizados. Não tem aula minha em live, só é para vocês entregar as atividades, quem já não entregou antecipadamente, né? Então, tem os exercícios de fixação dos pontos 3 e 4 e os estudos dirigidos. E tem também os seminários da primeira unidade. Esses seminários da primeira unidade são para aquelas pessoas que se inscreveram em grupos da primeira unidade, né? Lembrando que a participação nos seminários é obrigatória, seja na primeira ou seja na segunda unidade, tá? Estejam atentos também para as instruções que o Moodle estabelece em relação a máxima e mínima duração, em relação a requisitos de participação e, inclusive, em relação ao número de componentes máximo e mínimo que cada grupo pode permitir. Dia 1º de abril, a gente não tem aula, porque é feriado da Semana Santa, mas aí vocês vão entregar o exercício de complementar da primeira unidade, né? Que é o exercício para compensação de carga horária, nota e compensação de faltas.
Esse exercício ele vale até um ponto. Pode ser feito, pode ser feito por qualquer um, viu? Não é somente por aqueles que estão com excesso de faltas, por aqueles que se matricularam depois. Agora, o objetivo primordial dele é atender essas pessoas, mas todos podem fazê-lo e devem fazê-lo. No caso dos alunos que se matricularam no final de fevereiro, comecinho de março, ele abona todas as faltas de fevereiro e o excesso a partir de março. Para os outros que se matricularam no começo do semestre, é sempre o excesso, tá? Então, não deixem de fazer esse exercício complementar. E na semana seguinte, dia 9, é a prova de vocês. As provas de vocês vão do dia 29 de março a dia 9 de abril. Então, gente, a avaliação vai ser nesse dia. A entrega, eu vou disponibilizar a avaliação mesmo no dia 2. É feriado, mas ela vai ficar disponibilizada no Moodle, tá? A avaliação de vocês, ela vai ser dissertativa, subjetiva, individual. Essa avaliação de vocês, ela vai ser o seguinte, eu vou dar um tema de dissertação para cada ponto. E aí vocês vão dissertar sobre isso. Essa dissertação, ela tem que ser como qualquer dissertação, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não cabe citação direta nem da legislação. O exercício complementar, André, se você está perguntando sobre exercício complementar, sim. Já está. As instruções dos seminários também, viu? Exercício complementar também, já está. O que não está é a prova. A prova eu só vou disponibilizar no sistema. Eu vou fazer a prova semana que vem, já que não vai ter aulas minhas, vou fazer semana que vem. E vou disponibilizar a partir do dia 2. Certo? A partir do dia 2 vai estar disponível no Moodle para vocês fazerem. Sim, aí como eu estava dizendo, como é a prova? Oi, Professor, uma dúvida sobre a prova. O senhor vai liberar no dia 2 no sistema, não é isso? Isso, Aí o prazo de entrega da prova vai ser no mesmo 9 dia? de abril. 9 de abril, certo. Tá bom, era 9 isso. de abril, vai ficar uma semana disponível para vocês responderem. E Tá. aí eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas e pedir a colaboração da turma. A prova dissertativa ela tem que ser feita com a redação do próprio aluno. Então, vocês não podem fazer citações diretas, só indiretas, mesmo da legislação, porque tem aluno, não só aluno de direito, tem professor de direito que acha que a legislação é uma coisa à parte e que não contaria em citação direta. Não, conta também, viu? Então, só pode fazer citação indireta na dissertação. Outra coisa, estejam atentos para a prova de vocês, já que é uma dissertação, não está igual, total ou parcial com os colegas. Como eu vou dar uma semana para vocês responderem, eu vou ser mais rígido nesse aspecto, tá? Haverá desconto de prova que seja total ou parcial, parecida com prova de colega, copiada, parecida ou igual. Então, não emprestem a prova de vocês, tá? Não emprestem de jeito nenhum, porque às vezes tem colega que faz isso. Fulano, me manda a sua prova para ver como é que você fez. Aí muda alguma coisinha, entrega e acha que, não vai dar problema não, que eu mudei algumas coisinhas aqui. Não, vai dar. Pode ter certeza, porque dissertação tem que ser uma coisa que siga a redação muito pessoal de quem está escrevendo. Então, com certeza vai dar problema. Não, mas eu fiz de acordo com o livro. Ruim também. Vocês têm que ler o livro e os livros, né, que a gente indica na bibliografia, e a legislação, se for o caso, e escrever com as suas próprias palavras. Então, tenham esse cuidado. A gente vai deixar a prova uma semana. Desculpa. Disponível. Então, dá mais do que tempo de você responder em 15 a 25 linhas. Sim, a dissertação tem que ter 15 a 25 linhas, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu vou colocar as instruções que a gente quer para essa dissertação. Então, não vai ser outra coisa. Os temas são bem gerais, viu? Não tem nada assim muito específico. Mas não é o tema todo. Por exemplo, fale sobre as teorias de qualificação.
Não, não é assim. É um aspecto dentro daquele ponto, tá? Então, pode ser, discorra sobre a aplicabilidade da teoria de qualificação na LINDB. Então, tem uma limitação, mas mesmo assim é um tema amplo o suficiente para dar para escrever 15 a 25 linhas. Então, vai de 15 a 25 linhas digitado. Eventualmente, a gente voltando a ter as aulas de presencialidade, né, passando esse período assim de lockdown, como a gente está funcionando até semana passada, no turno da manhã, quem estiver no regime de presencialidade tem que comparecer lá para assinar a ata, tá? Mas isso depende da, de coisas que todos vocês saberão, porque vai ser anunciado, né, pelo governo do estado. Então, fiquem de olho nesse aspecto, tá? Mas, assim, todos poderão entregar pela internet. Então, pessoal, assim vai ser a prova de vocês, né? Vai ser dissertativa, vai ser subjetiva, né? E vocês vão ter que entregá-la através do Moodle. E um tema de dissertação de cada ponto. Não é todo ponto, como eu disse, é somente algum aspecto, mas um aspecto que seja amplo o suficiente para ser plausível fazer uma dissertação. Então, tenham cuidado. Se vocês querem ajudar os colegas, é muito plausível. Só, como eu disse, não emprestem a prova de vocês. Como é que você pode ajudar um colega que muitas vezes está em dificuldade? Dando uma indicação de bibliografia, ou caso a pessoa tenha até dificuldade para redigir, para fazer pontuação, né, porque isso numa dissertação também conta, pode corrigir a dissertação. Mas deixa que a pessoa escreva com a linguagem dela, né? Diz, não, mande a sua. Não, mande a pessoa pede. E isso ocorreu muito, né? A pessoa ocorre muito. A pessoa pede, não, mande a sua para eu ver como é que faz. Aí entrega do colega só modificando alguma besteirinha. Não, você diz, não, faça alguma coisa, me mande aqui que eu dou uma correção. Então, ajude assim, ajude de forma inteligente. A pessoa também tem que se esforçar. A gente sabe que todos nós estamos enfrentando problemas em maior ou menor grau. A situação não está fácil para ninguém. Ajudar os colegas é importante, mas ajudar de uma forma inteligente e que a pessoa mesmo não se prejudique, tá? Então, fiquem atentos a isso, gente. Eu peço cuidado de vocês nesse sentido. De resto, vai ser tranquilo. Façam também os exercícios que estão disponíveis, né? Porque isso soma ponto extra. Sim, todos os exercícios de fixação e o complementar, a nota é extra, tá? 0 a 10 é a prova, é a nota da prova, junto com seminários, para quem for fazer seminário agora na primeira unidade. Os seminários são obrigatórios, mas podem ser feitos na primeira ou na segunda unidade. Na segunda unidade, eu vou avaliar quantos alunos está faltando para a gente ver se vai permitir casos de apresentação de seminários individualizada. Mas aí, como eu disse, eu ainda vou avaliar quantos estão. E a entrega dos seminários para vocês será semana que vem, né? Já que a gente não vai ter aula síncrona, somente a aula assíncrona. E quem for entregar o seminário, não esqueça, a gente tem que cumprir aquele mínimo, máximo de aluno, aqueles requisitos, mínimo e máximo do tamanho do vídeo, aqueles requisitos que estão no Moodle. Outra coisa que eu queria pedir para vocês em relação aos seminários é que, caso vocês tenham problemas para enviar o arquivo, caso vocês tenham problemas em enviar o arquivo, por favor, tenho uma sugestão para vocês. Mandem esse arquivo através de link do YouTube, ou seja, poste o vídeo no YouTube, coloque um link no Moodle ou coloque o link do Drive, do Google Drive de vocês, lá no Moodle. Não mandem para o meu e-mail para não lotar o meu e-mail com, é, com arquivos, né? Senão meu e-mail fica lotado de arquivo. Ah, professor, não consegui mandar não, estou mandando para o seu arquivo. Não, não façam isso. Postem o link do Google Drive no Moodle, porque aí eu já acesso o Google Drive ou postem o link no YouTube. Também é outra forma da gente acessar fácil, né? Porque às vezes a pessoa pode ter problema porque o Moodle ele tem uma limitação de tamanho de arquivos. Aí se o arquivo passar, pode dar algum problema. Pronto, gente, acho que de avisos iniciais seriam esses. Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação à prova?
Faltas, eu ainda não lancei as faltas de abril não, de março, até porque março ainda não terminou, né? Mas lancei só as de fevereiro. Pronto, ninguém tem pergunta, tá tudo certinho? Então estejam atentos e repassem, por favor, para os colegas que não estão frequentando, porque, por exemplo, atualmente a gente está com 20 alunos aqui conosco na sala. A turma de vocês acho que tem 41 matriculados. Então está tendo um probleminha aí na frequência. Claro, a frequência, no caso de quem está em regime remoto, não precisa acompanhar essas aulas ao vivo, porque elas ficam gravadas. E você leva a falta de acordo com o número de atividades que você não fizer, né? Não é pela presença aqui nesse momento. Mas eu falo assim que às vezes a pessoa não assiste, aí vocês repassem as informações para os colegas, por gentileza, peço a Yolanda, peço aos outros também, que façam esse repasse, tá? E a gente fica à disposição de vocês em caso de dúvidas. Então, em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco. Semana que vem eu não estarei na aula síncrona, né? Só para receber atividades. Mas aí vocês podem entrar em contato, sim, nos canais competentes. Vocês sabem que a gente responde sempre, né? Sempre tem esse cuidado. No mínimo no máximo em 24 horas, um aluno manda um e-mail para mim, a gente responde. Às vezes antes, às vezes no mesmo dia ou à tarde, depende do que a gente está fazendo. Inclusive, eu gosto mais de e-mail do que o WhatsApp. Eu não gosto de WhatsApp. De vez em quando eu até deixo desligado, que o pessoal, não, eu não gosto de WhatsApp. Pronto, gente. Tiver alguma pergunta? Pronto, então vamos encerrar o ponto 4 agora. O ponto 4 acho que eu estava, sim, estava no quinto slide, perfeito. Bom, pessoal, ponto 4, elementos de conexão, é nosso último assunto da primeira unidade, é um assunto muito importante, né? Que é a partir dos elementos de conexão que a gente define a norma a ser aplicada. E no âmbito do direito internacional privado. A maioria dos problemas de direito internacional privado são solucionados pelas conexões centradas na pessoa, que geram a primazia de dois fatores. O domicílio ou a nacionalidade, né, que eles são elementos de conexão da mesma categoria, ou seja, elementos de conexão pessoais, porque dizem respeito à pessoa. Então, vamos dizer assim, 80% a 90% dos problemas de direito internacional privado se resolvem usando o critério ou do domicílio ou da nacionalidade da pessoa, que, como eu disse, pertence à mesma categoria de elemento de conexão que é o pessoal. Por exemplo, duas coisas, capacidade da pessoa, ou seja, se a pessoa é maior, menor, se a pessoa pode ser interditada ou não, resolve a partir de uma coisa ou de outra. E o foro também, o foro e a legislação, né, aplicável na sucessão também.
Então, exemplo, aqui no continente americano, e aí países como o Brasil, do Brasil aos Estados Unidos, os países da América Latina também, geralmente a capacidade de pessoa e a sucessão é definida pelo domicílio do decujus ou domicílio da pessoa no caso de capacidade. Os países europeus geralmente colocam essas duas questões, tanto a capacidade da pessoa, quanto a questão da sucessão, né? A nacionalidade da pessoa, a nacionalidade do decujus. Mas 90%, 80% a 90% dos problemas de direito internacional privado seguem o critério pessoal. Teve uma pergunta, não sei se foi feita aqui semana passada ou se foi na turma da noite, se domicílio não era real. Eu digo não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o domicílio pode ou não ser propriedade da pessoa. Por exemplo, essa casa aqui que eu moro, ela é alugada, então logo é meu domicílio, mas não é minha propriedade. O elemento real, ele está ligado à propriedade, entenderam? Então aí tem essa diferença. O domicílio pode ser alugado, emprestado, né, como quiserem. Então, o domicílio é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, sendo adotado no Brasil, nos países da América Latina e Estados Unidos também, viu? Estados Unidos também. Por quê? Por força do Código Bustamante, que é uma convenção interamericana sobre direito internacional privado, que foi elaborada na década de 20 do século passado, há quase 100 anos. Então, o Código Bustamante, ele ajudou a padronizar o domicílio aqui, não só nos países da América Latina, mas até em países como os Estados Unidos, né, que eles passaram a usar como critério. Percebam que no caso dos Estados Unidos também era interessante o domicílio, porque sempre foi um país de forte imigração. Então, vamos dizer que tinha um imigrante vindo de um paizinho do leste europeu que nem existisse mais. O Reino das Duas Sicílias, por exemplo. Então, a pessoa tinha perdido aquela nacionalidade, né? A pessoa poderia estar na condição de apátrida. Então, mas a pessoa estava domiciliada nos Estados Unidos. Então, se aplicaria a norma do domicílio, entendeu? Para países que tinham essa imigração mais forte nesse tempo, e naquele tempo não só os Estados Unidos eram um país de forte imigração no continente, né? Porque hoje no continente americano praticamente só o Canadá e os Estados Unidos são países que têm forte imigração. Nesse tempo, muitos outros países, o próprio Brasil, o Brasil, na década de 20 do século passado, chegou até ser, que foi o auge, chegou até 6% da população aqui do Brasil nascida fora do país. Muita gente, né? Se fosse hoje, seria o equivalente a mais de 12 milhões de pessoas, né, estrangeiros residentes no Brasil. E hoje a gente não tem, não, a gente tem aproximadamente só 1 milhão de estrangeiros residindo no Brasil, é um número pequeno. Claro, aí não entra quem tem dupla nacionalidade, porque quem tem dupla nacionalidade é o direito, aí a conta vai para uns 10 milhões, né? Só a Embaixada Portuguesa diz que se fosse fazer direitinho aqui no Brasil, 5 milhões de brasileiros teriam direito à nacionalidade portuguesa. Lembrando que Portugal só tem 10 milhões de habitantes, né? Então, 50% teria, porque teria direito a essa nacionalidade, né? Mas aí, nesse caso que eu estou falando do 1 milhão de pessoas estrangeiras aqui no Brasil, são estrangeiros, né, que não têm dupla nacionalidade. Então, gente, o Brasil, a Argentina também. A Argentina era um país de forte imigração, né? Esse tempo era um dos países mais ricos do mundo, por sinal. Uruguai, Chile, então, tinha muitos países da América. O próprio México, né, recebe muita gente também, principalmente espanhóis. Então, nesse tempo, realmente, por ser um continente marcado pela imigração, então seguiu o domicílio. O domicílio como elemento de conexão, ele foi definido por Teixeira de Freitas, que eu acho que eu já falei nele, né? Era um professor lá da Bahia, e que estudou em Recife, né? E que, inclusive, a Faculdade de Direito da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, o nome dele, tem uma cidade no sul da Bahia que tem o nome dele. Tem Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas, eu não confundo. Lauro de Freitas é pegada a Salvador.
zona metropolitana. Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, acho que fica por ali, por Ilhéus, por ali. E pode existir pluralidade ou ausência de domicílios. Então, a pessoa pode ter vários domicílios. Isso aí você estudar em direito civil, talvez você lembre mais do que eu, né? Que estudei direito civil há uns 18 anos atrás. Não, sim, só que eu me formei vai fazer 16, né? É chamada DOMID, é a ausência de domicílios. A conexão por nacionalidade é definida pela Lex Fori, ou seja, a lei do foro, né, a lei do juiz que julga a causa. Mesmo os apátridas podem utilizá-la. Apátridas são pessoas que não têm nacionalidade, né? Pode ser pela última nacionalidade que a pessoa teve antes de perder, pelo domicílio, ou pela Lex Fori. Esse elemento, nacionalidade, é usado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. Se vocês pegarem as normas de direito internacional privado, a LINDB, vamos dizer assim, porque tem outro nome, o mais próximo é a Suíça, que é LINDB, mas a Alemanha, a Itália, a Suíça, eles têm normas, uma lei de normas de direito internacional privado igual ao Brasil. Aí vocês vão ver que lá a maior parte do critério é nacionalidade mesmo, né? Apesar que a Europa hoje deveria seguir domicílio justamente porque a Europa, de ponto de origem de imigrantes, a Europa se tornou lugar para receber imigrantes. E eu acho, e não só eu, né, Habermas, o filósofo Habermas fala muito nisso, que falta um pouco, às vezes, de solidariedade aos europeus, porque a Europa, durante séculos, foi um lugar que enviou imigrantes. Então, se você pensar, por exemplo, num país que nem a Itália, o próprio governo italiano incentivava a imigração, né, para os Estados Unidos, para o Brasil e a Argentina, basicamente, né, houve uma imigração em massa de italianos. O governo italiano, como eu disse, incentivava isso, claro, os governos desses países que recebiam, inclusive o nosso também incentivava, às vezes pagava passagem, garantia um pedaço de terra para aquela pessoa, né, para povoar e para ter mão de obra. Mas é interessante a Itália, que durante séculos também foi um país que, inclusive a Itália, durante muito tempo, dependeu da ajuda que os imigrantes mandavam. E hoje em dia a Itália é um país que está se tornando muito intolerante à imigração. Né? Outros países que também tiveram imigração em massa são um pouco mais tolerantes, como, por exemplo, Portugal e Irlanda, né? Que foram países também que tiveram imigração em massa, mas que têm uma tolerância maior com imigrantes do que a própria Itália. Conexão real é a conexão aplicada aos imóveis, seguindo o princípio lex rei citae, ou seja, o sítio, como vocês quiserem pronunciar em latim. Lex rei citae significa a lei da situação da coisa. Aí, conexão real, porque, como vocês sabem, direitos reais é direito às coisas. Aqui, vocês pagaram na matriz curricular de vocês, chamar direito às coisas ou direitos reais? Eu não sei, que isso muda direto, né? Mas, enfim, vocês sabem. Direito Oi, das pode coisas, falar. professor. Coisas, né? Não era reais. Acho que quando eu paguei era reais. E aí mudam. Enfim, direitos reais, como você sabe das coisas, aí tem a ligada aos bens, né? Essa conexão aplicada aos imóveis, ela é aceita quase universalmente e no Brasil é adotada no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da nossa LINDB. Fala universal, mas até hoje eu não li um autor que apontasse um caso que imóveis não fossem regidos pelo princípio do lex rei citae. Não conheço um caso. E olha que eu tenho procurado, viu? Cada vez que eu vou fazer uma prova, eu procuro na legislação de vários países. Então, já procurei na maior parte dos países do continente americano. Já procurei nos países mais conhecidos na Europa, como Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, Suíça. Todos os casos, o imóvel é regido pela lei do país em que estiver situado.
Alguns países africanos, como, por exemplo, a Argélia, Cabo Verde, segue o mesmo princípio. Agora falta eu vasculhar em países da Ásia para ver, mas eu duvido, francamente. Eu duvido. Então, gente, imóveis, assim, não dá para dizer 100% porque você não pesquisou a legislação de todos os países do mundo, mas os principais, e principalmente aqueles países que o Brasil, ele tem, os brasileiros geralmente têm imóveis, porque tem 4 países no mundo que brasileiros têm imóveis, assim, que é bastante comum. E eu já falei, Portugal, Estados Unidos, principalmente a Flórida, Uruguai e Paraguai. Então, são esses os países que brasileiros têm mais número de imóveis. E todos esses, eu conheço a legislação, nesse sentido, se aplica o princípio do lex rei citae, ou seja, o imóvel é regido pela lei do lugar que estiver situado, independente da nacionalidade dos proprietários. Uma curiosidade é que na Flórida, gente, o imposto de transmissão causa-mortes é 40%. É uma lapada, né? Aí o que acontece? Muitos brasileiros abrem empresas offshore, em paraíso fiscal, por exemplo, as Ilhas Virgens, né? Ilhas Caimã, só para ter um imóvel ali. Porque se falecer, a lapadinha do imposto de transmissão causa-mortes é de 40%. O Brasil, por sinal, é um dos países que tem transmissão de imposto causa-mortes, eu não sei se o professor tributário falou isso, mais baixos do mundo, tá? A maioria dos países gira em torno de 20%, pelo menos 20%. Como disse, Estados Unidos, que de comunista não tem nada, eles dizem, não, esse negócio de exigir 40% é, é coisa de comunista. Sim, Flórida exige 40%. Mas sabe o que é aí? É por isso, inclusive, não sei se vocês já notaram, muitos bilionários americanos, eles doam a maior parte dos bens em vida. Né? Ele deixa para os familiares só o suficiente para eles viverem razoavelmente. O próprio Bill Gates é um que está fazendo isso. Né? Ele criou uma fundação, ele financia vários projetos de vacina até energias alternativas, etc. Porque o imposto de transmissão causa-mortes é uma lapada. Conexões voluntárias, pessoal, se referem ao lugar de execução do contrato, adotado pela maioria das legislações. Essa é uma das conexões, existem outras. O seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo, mestre italiano no século XIV, né? Usado especialmente no caso de negligência em mora. Olha, a conexão voluntária é aquela que a pessoa pode escolher como lugar de execução do contrato. Também a autonomia da vontade, ela entra na conexão voluntária. Então, o direito internacional privado, ele reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão, proposto por Dumoulin no século XVI. Dumoulin era francês, né? Bartolo era italiano. Gente, o elemento de conexão que é voluntário, trabalhando a autonomia da vontade, a LINDB, a princípio, não permite. Mas Mausoli chama a atenção de uma coisa. Nesse sentido, a LINDB está se tornando letra morta. Por quê? Porque é uma tendência dos juízes mais novos de, quando houver direito disponível e não houver hipo suficiente na relação, se seguir o princípio da autonomia da vontade. Porque, do contrário, prevalece o lugar em que o contrato foi assinado. Então, por exemplo, sendo uma relação empresarial, contrato de comércio internacional, as partes podem escolher a legislação aplicável e desde que haja, né, não haja hipo suficiente e se trate de direito disponível. Isso é uma tendência da jurisprudência no Brasil hoje, embora a LINDB, ela estabeleça outro critério que, como eu disse, é a lei do lugar em que estiver e que o contrato for assinado. Então, nesse sentido, a LINDB, nesse aspecto, né, está se tornando letra morta. Outra questão que a LINDB está sendo superada, e Mausoli também chama atenção, é em relação à questão dos imóveis situados no Brasil, porque a LINDB, a princípio, só aceita que juiz brasileiro discorra e regule sucessão de imóveis situados no Brasil. Olha, inclusive tem decisão do STJ nesse sentido. Se houve, por exemplo, na sucessão a partilha consensual, se não há litígio na sucessão,
eles têm aceitado que juiz estrangeiro decida sobre imóvel no Brasil, desde que use a legislação brasileira. Agora, só quando não há litígio, né? Se, por exemplo, só tem um herdeiro, se houve uma partilha amigável, já tem vários casos na jurisprudência nesse sentido. Que aí mostra o quê? Uma abertura para questões de direito internacional privado, né? Embora limitada por normas imperativas, a autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, inclusive na UNCITRAL, especialmente no tocante a obrigações contratuais e regimes de bens no casamento. Então, parte de contratos e regime de bens no casamento, a autonomia da vontade tem sido bastante utilizada, como lembra aqui o Delomo. Então, a cláusula da autonomia da vontade requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam, mas isso tem mudado, viu? Isso está mudando. O entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da lei de introdução às normas, mas tem mudado e tem cada vez se aceito mais, tá? Isso é tendência. É uma tendência que a jurisprudência está caminhando. Então, havendo direito disponível e não existindo parte suficiente, se tem permitido essa escolha, né, com base na autonomia da vontade, usando aí o elemento de conexão voluntário. E pronto, gente. Referências são aquelas que a gente cita sempre, né? O livro do Florisval Delomo, que na minha opinião é o mais completo. Curso de Direito Internacional Privado. O livro do Mausuoli, que é o livro do Dollinger, que é muito bom. O livro do Dollinger, gente, ele é muito bom nessa primeira unidade. Na segunda ele não é tão bom, não. Ele é bom em conceitos gerais. E o livro do Mausuoli, que a cada edição ele está melhorando, mas que ainda não se compara ao livro dele de público. Ele tem um bom livro de privado e tem um excelente, o melhor em público. Como eu já disse aqui, né? Delomo tem 80 anos, Mausuoli tem 40 e poucos. Mausuoli tem tempo para alcançar Delomo. Delomo já está com atualizador, né? Pela idade dele, acho que ele já não tem mais condições assim. Apesar que ele é muito ativo, né? Semestre passado eu participei de um GT virtual, de um congresso do Comped, ele estava presidindo a mesa, foi muito gentil, falou bem do meu trabalho. Então, ele é um velhinho bem gentil. Disse, professor Emerson de Caruaru. Coisas. Perfeito. Gente, vocês têm alguma pergunta? Agora eu vou fazer o seguinte, essas coisas de teoria de qualificação e elementos de conexão, geralmente a gente só consegue visualizar bem na prática. Entenderam? Então, por isso que eu vou mostrar alguns exercícios para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou olhar o chat enquanto eu abro aqui para mostrar casos de legislação estrangeira. Alguns desses estão disponíveis no exercício, né? Um detalhe. Como a gente não vai ter aula síncrona antes da prova, junto com a prova eu vou deixar um vídeo fazendo a revisão. E com dicas de como responder a prova. Certo? Porque não vai ter aula. Porque semana que vem, como eu disse, é só para entregar atividade. Não tem aula síncrona, minha semana de estudos dirigidos. Na outra semana, dia 2, é sexta-feira da Paixão. Aí é feriado, né? E aí, dia 9 é o dia de vocês entregarem a prova. A prova de vocês vai ser... Eu vou fazer semana que vem, mas eu vou programar para o Moodle disponibilizar dia 2. Aí, junto com a prova, vai ter um videozinho explicando a prova, entendeu? Porque eu ainda não fiz. Você diz, professor, por que o senhor não faz a revisão da prova agora? Porque eu não fiz a prova. Vou fazer semana que vem. Semana que vem eu tenho que fazer um artigo. Pronto, é o que eu vou fazer semana que vem. Um artigo e para mandar para um evento. Eu vou decidir ainda se eu vou mandar para a Ampox ou para o Compeg, mas eu vou fazer em uma semana, né? Minha esposa até fica admirada às vezes. Olha, você numa semana consegue fazer um artigo? Eu digo, pois é, meus alunos demoram 6 meses, mas é claro,
Eu já, eu já tenho muita experiência em escrever. Pois é, numa semana eu faço um artigo que os alunos demoram 6 meses para fazer o TCC, né? É, mas a experiência que é Turing é tudo, viu? É, Bárbara, daqui a uns 20 anos, né? Já que eu tenho. A maioria de vocês está na casa dos 20, eu estou na casa dos 40. Claro, Bárbara, espera até antes disso. A minha tese, por exemplo, ela tinha 200 e poucas páginas. Eu escrevi ela em uns 3 meses, mais ou menos. Aliás, 2 meses e meio. Tirava as férias, sabe? Eu fui assim, 2 janeiros e uma metade do mês de julho que eu escrevi a minha dissertação, não, a minha tese, o doutorado. Aliás, eu terminei de escrever na última, foi no mês de janeiro de 2018. Eu tinha terminado de escrever na terceira semana de janeiro. Aí, gente, aconteceu uma situação que foi o seguinte: minha esposa estava na praia, que você sabe que o pessoal aqui da região só sai de férias se for para a praia, né? Aí ela me liga. Eu estava na casa dos meus pais escrevendo, porque eu gosto de escrever na casa dos meus pais, porque lá eu fico tranquilo, né? Lá eu sou filho, né? Não sou o dono da casa. Então, eu lá tinha mais sossego. Aí, gente, minha esposa me liga na terceira semana da praia. Ela disse: Ah, porque já terminou de escrever? Eu digo: Já. Aí ela: Por que não vem para cá? Eu digo: Não, eu vou ficar mais uma semana aqui, porque eu não sei, minha mãe não anda muito bem de saúde e eu não sei até quando ela dura. Então, deixa eu ficar mais uma semana aqui com minha mãe. Gente, com um mês meu pai morreu. Não foi minha mãe, não. Foi meu pai. Minha mãe até hoje está viva. Você vê, vida e morte, gente, não pertence a nós. Não, Bárbara, tudo bem, obrigado, viu? Mas isso já vai fazer 3 anos, né? Mas quando a gente olhar assim, não, porque a gente tem uma pessoa que é muito adoentada. Minha mãe tem vários problemas de saúde, né? E meu pai era uma pessoa totalmente ativa, teve um infarto fulminante um mês depois desse episódio. E tinha feito, inclusive, exame de coração 3 meses antes. Claro, ele era fumante. Era fumante. Ele era daquela pessoa que vive largando cigarro e depois voltava, sabe? Inclusive, isso veio na certidão de óbito dele. Mas aí, gente, eu não esqueço disso, assim, nunca mais. Eu disse: Não, eu não sei até quando minha mãe dura, ela não anda bem de saúde, eu vou ficar com ela aqui uma semana. Oxi, é meu pai. E eu tava com aquela sensação, sabe, que aconteceu alguma coisa. Que às vezes a pessoa sente, né? Bom, pessoal, mas é isso, né? A morte faz parte da vida também. Mas não fique com essa história de dizer. É verdade, Bárbara. Não fique com essa história de dizer assim, não, é fulano. Não, ninguém sabe. Entendeu? É, realmente, Bárbara. Pronto, pessoal. Agora, para a gente encerrar a nossa aula, queria falar um pouco, mostrar para vocês a legislação. E vou mostrar um pouco a legislação para vocês em relação à questão da teoria de qualificação e elementos de conexão. Que, como eu disse, é uma coisa que você só consegue visualizar na prática.
Na nossa LINGB tem vários trechos que contêm teorias de qualificação e elementos de conexão. Só não tem essa classificação, né? Por isso que eu falo. Não adianta estudar a letra seca da lei se você não conhece as categorias. Pronto. Se vocês não tiverem vendo, por favor, me avisem. Aí a gente vai ver aqui o artigo 12, parágrafo 1º do Código Civil de 1889 da Espanha. Nesse caso, percebo que o Código Espanhol ele usa o termo qualificação. A qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. Então, nesse caso, a teoria ela aplicável seria a lex fori, porque é a legislação espanhola. Então, aqui é o juiz espanhol que está aplicando a lei da Espanha. Então, lex fori. Lembrando, lex fori é quando o juiz aplica a lei do seu país, a lei do foro. E lex causae é quando ele aplica a lei estrangeira, a lei aventada na causa. No caso do Código Civil Uruguaio de 1994, agora aqui no destaque, né, a gente destacou, o artigo 2402, ele estabelece o seguinte: as formas do processo se regem pela lei do lugar em que se localiza o juízo. Também lex fori, que é a lei do lugar em que se localiza o juízo. Literalmente, lei do foro, né, lex fori. Deixa eu pegar aqui um caso de lex causae. Tem também. Isso aqui é lex fori. Lex fori. Pronto. A Alemanha, né, que é a lei de introdução ao Código Civil alemão 1994. Artigo 43 da lei de introdução ao Código Civil alemão. Direitos reais. Os interesses em propriedade são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. É a lex causae. Certo? Lex causae, ou seja, a lei da causa. Porque, por exemplo, imaginem aqui no caso concreto, um juiz alemão, ele está decidindo um inventário no qual o de cujos, além de ter bens imóveis na Alemanha, ele tem uma casa de praia na Espanha. Então, esse juiz alemão ele vai reger aquele imóvel aquele imóvel situado na Espanha pela lei espanhola. Ou seja, lex causae, ou causae. Outro caso também de lex causae, deixa eu botar aqui no negrito. No negrito não, no destaque. Seria esse artigo 5º da Lei 218, de 31 de maio de 95, reforma do sistema italiano de direito internacional privado. Artigo 5º, ações reais relacionadas a imóveis situados no exterior. Parágrafo 1º, a jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Então, na medida que diz que a jurisdição italiana não subsiste em relação a esses bens, se coloca que é a lex causae também. Pronto. Isso em relação à teoria de qualificação. Agora vamos falar de elementos de conexão. Pronto, nessa questão aqui eu estou perguntando, é elemento de conexão real? Nacionalidade e domicílio, lei do lugar da coisa, lugar de celebração. Obviamente é a lei do lugar da coisa. Não é o domicílio, porque, como eu disse, o domicílio não é necessariamente propriedade da pessoa que mora ali, né?
É elemento de conexão pessoal, nacionalidade, lei do lugar de destino da mercadoria, lei do lugar da coisa, lei do lugar de celebração do contrato? Não. Conexão pessoal, nacionalidade. Pronto, vamos ver um pouquinho também na legislação estrangeira. Deixa eu dar aqui o destaque. Esse é o artigo 10, parágrafo 1º do Código Civil Espanhol. A posse, propriedade e outros direitos sobre bens imóveis, assim como seu registro, são regidos pela lei do lugar onde se encontram. A mesma lei se aplica a bens móveis. Então, na Espanha, tanto móveis quanto imóveis seguem o princípio lex rei citae. Em relação a móveis, pessoal, tem país que segue, como o bem móvel, obviamente, pode ser mudado de um lugar para outro, segue a lei do domicílio do proprietário. Muitos países. Aí, nesse caso, é real. Pronto, no Uruguai, no Código Civil Uruguai de 1994, o artigo 2397 estabelece o seguinte: as relações de bens entre os esposos se determinam pela lei do Estado do primeiro domicílio matrimonial, em tudo que não seja proibido pela lei do lugar da situação dos bens, sob matéria de estrito caráter e direitos reais. Apesar de excepcionar essa questão da lei do lugar da situação, coloquem que se define aqui que os bens se regem pelo primeiro domicílio conjugal, e domicílio é pessoal. Ô, professor, eu não entendi a questão anterior, que foi real a resposta. Qual questão anterior? Essa do Uruguai? Não, essa que foi domicílio, aí o senhor falou que era pessoal. Aí a anterior a essa, eu pensei que era pessoal também. Por que você pensou? Tá aqui. Eu vou selecionar. Me diga por que você pensou, porque aí eu posso Não, ajudar. não, é porque o senhor na aula falou que a parte de a Deixa conexão eu. do É essa do domicílio, é que você está falando? é, isso. Pronto, vamos lá. Era do Uruguai, cadê? Deixa eu selecionar aqui. Olha, esse artigo 2397 desse Código está dizendo o seguinte: as relações de bens entre os esposos se determinam pela lei do Estado do primeiro domicílio matrimonial. Então, se é domicílio, mesmo em relação a bens, domicílio sempre é pessoal. Agora, essa última parte é uma exceção. Em tudo que não esteja proibido pela lei do lugar da situação dos bens, sob matéria de estrito caráter de direitos reais. Então, aí é o seguinte: prevalece a lei do primeiro domicílio do casal, desde que não contrarie em relação a bens imóveis, por exemplo, ou a bens móveis, está falando de bens reais geral, a norma que é definida pela lei do lugar de situação. Então, por que é que o elemento de conexão é pessoal? Porque coloca como regra o primeiro domicílio matrimonial. Só estabelecendo uma exceção, e talvez em relação a isso você tenha se confundido, em relação ao que seja estabelecido pela lei do lugar em que o bem estiver situado. Mas aí é uma exceção, entendeu? É uma exceção que está no caput dessa lei. Que nesse caso eu colocaria essa exceção, eu colocaria no parágrafo para não gerar confusão, porque o caput, o ideal é você colocar a norma no caput e a exceção em parágrafos, né? Porque pode gerar dúvidas de interpretação, mas a melhor interpretação é essa, que seria, ou seja, considere o seguinte: até aqui, onde eu estou grifando, né? As relações de bens entre os esposos se determinam pela lei do Estado do primeiro domicílio matrimonial. O resto é exceção, que seria salvo. Então, esse é o que interessa aqui. Entendeu? Entendi, sim, obrigada. Sim, vamos ver agora o voluntário.
que é o Código Civil e Comercial da Nação Argentina. Artigo 2605. Acordo de eleição de foro. Em matéria patrimonial internacional, as partes estão facultadas em escolher a jurisdição de juízes ou árbitros fora da República, exceto quando os juízes argentinos tenham competência exclusiva ou que a escolha esteja proibida por lei. Então, aqui claramente é voluntário, com essas exceções, né? Ou seja, quando os juízes argentinos tenham competência exclusiva ou quando seja determinado por uma questão normativa, que inclusive a gente falou do elemento de conexão normativa, né? Que é aquele definido por lei, por uma norma de ordem pública. Então, seria esse o caso. E aí, percebo que abre espaço para a autonomia da vontade quando há direito disponível. Porque se há direito disponível, não é determinado por lei. Pronto, vamos ver aqui para a gente terminar essa análise o artigo 2081 do Código Civil do Peru. Divórcio e separação de corpos. Artigo 2081. O direito ao divórcio e à separação de corpos se regem pela lei do domicílio conjugal. Aí claramente é pessoal, né? Não tem exceção para atrapalhar a interpretação. Pronto. Então, acho que de legislação já é suficiente, né, para ter uma ideia. Sim, pessoal. E agora, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma questão? Podem fazer. Pronto. Para quem chegou por último, por favor, não esqueça que semana que vem não vai ter minha aula síncrona. Semana que vem vocês têm que entregar o exercício de fixação e estudos dirigidos dos pontos 3 e 4. Tem que entregar os seminários para quem vai fazer os seminários na primeira unidade, o resto fica para a segunda unidade, tá? E daqui a 15 dias, dia 2 de abril, na sexta-feira santa, claro que eu vou programar isso com antecedência, porque eu vou fazer prova semana que vem. Por favor, vou deixar a prova e aí vocês podem já responder até o dia 9, tá? Por favor, não esqueçam, avisem aos colegas que não estão frequentando a aula, que tem esses avisos, ou esses complementar, principalmente para quem tem faltado muito. Todos podem fazer, porque somos um ponto extra, né? Mas para quem está faltando, e principalmente aqueles que entraram depois, é extremamente interessante que vocês façam, mas assim, todos deveriam fazer, vai até o dia 1º de abril, tá, gente? Então, não esqueçam, qualquer coisa, entre em contato com a gente pelos canais competentes que vocês conhecem, né, e que a gente está à disposição de vocês. Tá certo, gente? Então é isso. Por nada, Caturine. Tranquilo. Então, pessoal, meu bom dia a cada um de vocês, bom final de semana e até a próxima, né? Tchau, tchau. Bom final de semana para todos e todas.